Então, o que chama atenção realmente nessa faixa, provavelmente é uma faixa por alguma úlcera vascular, alguma lesão por pressão, porque a bota diurna a gente usa muito em úlceras venosas. Mas foi uma boa possibilidade que se levantou, Manassés. Mais alguma? Alguém quer falar sobre essa foto? Eu trouxe essa foto, gente, porque é uma tendência mundial da gente fazer algumas provas de residência, provas de título, mostrando aos estudantes, aos doutores, aos médicos formados, algumas fotos e ver qual é a interpretação deles diante de uma imagem, porque muitas vezes somos colocados diante de imagens e temos que agir, temos que resolver, temos que opinar. Rayane, o que é que chama a tua atenção nessa foto? A Rayane está sem microfone, é isso? Deixa eu ver se eu consigo ver mais o nome de alguém. A sarcopenia dela, professora? Isso, sarcopenia. Mais alguém quer falar? Então, uma coisa importante, eu queria saber de Manassés, que eu estou visualizando melhor. Manassés, diante dessa paciente, como é que você acha que se encontra a família? Com certeza, bastante fragilizada com a situação, né? Visto que deve ser um familiar, assim, pelo menos a gente acredita, né? Que deve ser um familiar querido, ver nessa situação, não é mais a pessoa que era, né? A questão também do impacto financeiro na vida dessa família, que a gente também não sabe. Então, assim, realmente é uma situação muito, muito delicada, né? Isso mesmo, Manassés, isso mesmo. Então, Manassés, eu vou falar muito com o Manassés, porque é o que eu estou vendo aqui, eu só estou vendo ele. Uma coisa interessante, Manassés, diante dessa visão, né, dessa paciente, o mais chama a atenção é uma paciente que aparentemente está sendo cuidada, a gente vê que ela não está suja, tem um travesseiro com cuidado ali com a cabeça dela, tem um lençol ali perto da parede, para ela não machucar na parede, né, para não cair no buraco. E a gente vê uma paciente com um rosto indiferente, com um olhar distante para a parede. Aparentemente é uma paciente que não se move, né, está numa posição única. É uma paciente emagrecida, é uma paciente que tem contraturas, a gente vê que o bracinho dela à esquerda é um braço que está em flexão mantida, e parece que essa flexão é de um tempo, porque já tem uma atrofia de braço, de antebraço, e um edema de mão, uma mão em garra. A gente percebe que as pernas estão dobradas, parece que contraturadas. Percebemos uma fralda, que provavelmente uma dupla incontinência, cocô e xixi na fralda. A gente percebe essas faixas nas pernas, que provavelmente são úlceras ou lesões vasculares. Então, a gente percebe uma paciente muito vulnerável, muito fragilizada, muito adoentada. E a gente vê provavelmente uma família também muito cansada, né? Então, essa foto hoje, ela resume toda a aula. É uma paciente com síndrome de imobilidade, que é o tema de nossa discussão hoje, né? Eu gostei muito quando o Manassés falou, um paciente que gera tanto angústia emocional como financeiro, né, Manassés? Uma paciente dessa, dá banho, é muito difícil higienizar a parte íntima dela. É uma paciente que tem alto risco de infecções urinárias, de assaduras, úlceras de pressão, lembrando que pressão é força sobre área. Então, é todo o peso dela sobre pequenas áreas pontiagudas, ósseas ao longo do corpo. Quando a gente fala em áreas pontiagudas, a gente fala da escápula, da extremidade da escápula. Falamos do sacro, falamos da região trocantérica, falamos da região de calcanhar. E é interessante entender que as úlceras de pressão, né, não são sinônimos de escara. Escara vem do grego, que quer dizer carapaça enegrecida. Então, só é escara aquela que tem a capa preta ou cinzenta, né?
E ali a ponta do iceberg, embaixo tem muito mais coisa. É importante lembrar que as úlceras, elas vêm de dentro para fora. O que você vê à ponta, dentro é muito mais destruição. E muitas vezes, né, de maneira proposital ou por ignorância, as úlceras e a síndrome de imobilidade são geradas por descaso, por maus tratos, no sentido não malvado muitas vezes, mas por não saber cuidar. A paciente evolui com síndrome de imobilidade, intencionalmente ou não, porque não está fazendo fisioterapia, porque não está mudando de decúbito a cada 2 horas, porque não está sendo reabilitada. É uma paciente que está entregue a uma posição única, é uma paciente que tudo isso que vocês viram, de uma alteração provável cognitiva, você vê se olhar longe, você percebe essas múltiplas contraturas, você percebe essas úlceras, essa dupla incontinência, provavelmente disfagia, você vê a posição do pescoço dela, ela inviabiliza, né? Inviabiliza a deglutição adequada. Então, olhando para tudo isso, o que é que você percebe? Percebemos que é uma paciente que tem um estado irreversível de doença. E que é uma paciente que traz, né, para a equipe, traz para a família e para si mesma uma condição irreversível e de muito dano. Né? Então, vou pedir para o Romerito colocar a aula e a gente vai tentar sempre estar lembrando dessa imagem e entendendo um pouco o que acontece. Lembrando que a gente tem aqui pode colocar, viu, Romerito? Professora, perdão, só um minutinho, viu? Porque deu uma queda de energia aqui, meu computador desligou quando eu estava apresentando. Não tem problema não. Um minutinho mesmo, já está reiniciando aqui. Tá, eu vou falando os slides. Então, é interessante que essa síndrome chamada síndrome de imobilidade é um conjunto de sinais e sintomas que o corpo, o indivíduo apresenta fruto da imobilização, né? Lembrando que a imobilização é aquele ato do paciente estar, né? O fato do paciente estar na mesma posição por várias horas, vários dias. E lembrando que todas as especialidades médicas podem ter um paciente com esse quadro. Então, o dermatologista, nos pênfigo bolhoso, nos pacientes que ficam acamados com lesões cutâneas graves, o ortopedista nas doenças do pé, nas fraturas de fêmur, os vasculares nas amputações, os cardiologistas nas insuficiências cardíacas, os endocrinologistas na neuropatia diabética grave, os neurocirurgiões nos tumores, né, que trazem sequelas motoras, os geriatras e neurologistas nas demências avançadas. Então, a gente percebe que todas as especialidades, muito poucas são poupadas, como anatomia patológica, radiologia e pacientes da medicina legal. Então, poucos são poupados e todos podem acontecer o quadro de imobilidade, né? Essas repercussões no organismo são fruto do fato do paciente estar parado, imóvel, na mesma posição por várias horas. O autor que mais fala sobre essa síndrome chama-se Pietro di Nicola. E é um autor que fala que a síndrome da imobilidade é um conjunto de sinais e sintomas que propiciam ao paciente repercussões danosas do fato dele estar imóvel. É algo irreversível, né? E traz muito danos sociais, econômicos e financeiros, né? Financeiro e econômico semelhante. Então, é interessante todas as especialidades saberem que pode acontecer esse fato com o paciente. E antigamente se dizia, o paciente se operou, está doente, vamos ter o repouso, a quarentena, o resguardo. Em combate à imobilidade, a trombos, o que acontece? Os pacientes cada vez mais são estimulados a andar, né? A se movimentar. Então, essa realmente é a ordem, né? Movimento. Se ele não tem força, um movimento passivo com fisioterapia. A grande problemática de especial dos pacientes do SUS ou com comprometimento financeiro é o fato de que esse suporte, né, de enfermagem para cuidar da pele, do fisioterapeuta para mobilidade, da nutricionista para melhor nutrição, custa dinheiro.
né? Então, isso é bem real. Então, a gente vai passar os slides e vai entender um pouco sobre a síndrome de imobilidade. Lembrando que existem os critérios diagnósticos para essa patologia. Por que eu coloquei aquela foto no início? Porque ela tem todos os critérios. Temos os critérios maiores, que são obrigatórios, né? O paciente tem que ter um comprometimento cognitivo, que piorou, porque ele já tinha, piorou por causa da imobilidade, ou surgiu por causa da imobilidade, certo? É muito importante analisar esse ponto, porque se for o paciente que já tem doença de memória, ele já entra com critério obrigatório? Não. O paciente com comprometimento de memória já sabido, ele ganha critério obrigatório na imobilidade se ele piorar, né, a condição mental e cognitiva dele, piorar, né, essa condição diante de uma imobilidade. Muito obrigada, viu, Romerito? Pode passar. Então, quando a gente fala também dos critérios maiores, a gente fala da alteração cognitiva que surge por causa da imobilidade, ou a alteração cognitiva que piora por causa da imobilidade. Outro critério maior e obrigatório são as múltiplas contraturas. Quando eu falo de múltiplas contraturas, eu falo mais de 2 contraturas no indivíduo. Se ele já tem uma, essa eu não conto. São contraturas que surgem com a imobilidade, certo? E critérios menores que podem estar presentes ou não, seria a disfagia decorrente da imobilidade, úlceras de pressão decorrente da imobilidade, dupla incontinência decorrente da imobilidade. E o que seria imobilidade? É uma síndrome de degeneração fisiológica decorrente da redução de atividade e descondicionamento. Aí você pensa, redução da atividade de descondicionamento, várias patologias de várias áreas podem proporcionar esse fato. Então, alerta a todos os especialistas, porque quando o paciente ganha critério de mobilidade, é um quadro irreversível, com alto risco de infecção urinária, com alto risco de trombo. De infecção urinária por quê? Por causa do posicionamento, né, e o aprisionamento das genitálias, né, favorecendo o acúmulo fúngico, bacteriano, alterando também a mobilidade intestinal, favorecendo fecalomas, facilitando infecções, né? Então, a morte por infecção pulmonar, por broncoaspiração, e as infecções urinárias são muito graves. O outro ponto interessante é perceber o alto risco de TEP e TVP, pelos critérios de... Vocês lembram dos critérios para trombo de hipercoagulabilidade, lesão vascular e estase? Alguém lembra? Tríade de Virchow. Então, a gente percebe que a tríade, como ela é contemplada na imobilidade, ela favorece a trombo. Pode passar, Romerito. A mobilidade, os fatores relacionados com o ser móvel, né? A sensopercepção, a coordenação motora, o condicionamento físico, o estado cognitivo e geral de saúde, isso tudo interfere na minha mobilidade. A gente acha que me deslocar daqui para outra sala é pouca coisa? Não. Tem muitos fatores envolvidos. Próximo, Romerito. Então, quando eu falo de mobilidade, ela pode ser secundária, né, a uma determinada condição específica ou a múltiplas disfunções que culminam no estado de fragilidade. Então, quando a gente olha para as especialidades, né, a maioria delas, a gente percebe que várias delas podem provocar um descondicionamento, uma imobilização, tornando o paciente vulnerável, frágil. Próximo. As causas mais comuns de imobilidade no idoso relacionam-se com consequências de doenças e alterações fisiológicas do envelhecimento. Então, as doenças prevalentes na idade idosa são elas as grandes causadoras de imobilidade no idoso. Lembrando também que as doenças maltratadas e a não reabilitação são fatores que perpetuam, né, a manutenção desse quadro. Próximo.
Então, quando a gente fala de condições, eu vou citar algumas, né? DPOC, os pacientes com falta de ar, muitas vezes eles ficam mais limitados à cama, à cadeira, para não se cansar. A depressão naquela entrega, a fratura de quadril e assim por diante. Próximo. Então, quando a gente fala de fratura de quadril, eu estou até com alguns pacientes com fratura. Primeiro fato é que a osteoporose, ela proporciona um enfraquecimento ósseo e muitas vezes, de maneira assintomática, a prima manifestação é uma fratura do quadril, uma fratura de fêmur. Então, quedas da própria altura, pequenos impactos, grandes impactos, podem proporcionar a imobilização do idoso e muitas vezes os próprios profissionais recomendam que o paciente passe 1, 2 meses sem deambular. Hoje eu vivi duas realidades de manhã, uma senhora chamada Dona Orlandina, que fraturou o fêmur, 2 dias depois estava com fisioterapia, caminhando bem, e outra paciente, Maria de Lourdes, com a mesma fratura, faz 2 meses que não sai da cama, porque orientaram ela que não podia se mexer. Então, é muito da iatrogenia, é muito do erro médico, é muito da condição do paciente, né, da família e todo o suporte multidisciplinar. Próximo. Quando a gente fala da fratura do quadril, ela pode ser transtrocanteriana, pode ser subcapsular, de vários tipos. Mas o mais clássico é um paciente, quando é transtrocanteriano, fazer aquele pezinho de lado, né? E inviabilidade para o deambular. Só uma dica que o paciente com fratura de fêmur precisa ser operado o mais rápido possível, né, com a mínima compensação e precisa também de uma reabilitação. Mesmo que seja causa osteoporótica, não se recomenda a reposição, né, o tratamento da osteoporose, melhor dizendo, porque só depois de 3 meses, porque se eu fizer antes, eu vou inibir a formação do calo ósseo. Próximo. Então, a fratura do fêmur tem alguns preditores de mortalidade e preditores de boa evolução. Quando o status cognitivos ajuda, né, quando tem uma boa mobilidade... Oi? Uma dúvida. Pode falar. O paciente que está em tratamento de osteoporose, ele sofreu um acidente, ele suspende a medicação? Suspende. Se tiver fratura óssea, suspende, porque então não vai haver a formação de calo ósseo. Te respondi? Sim, obrigado. Nada. Então, é importante eu entender que até mesmo esse suporte familiar, suporte multi e interdisciplinar, são fatores de boa evolução na fratura do quadril. Próximo. Quando a gente fala de mobilidade, a epidemiologia ela ainda é subestimada. É bem difícil porque muitas pessoas não reconhecem a síndrome de mobilidade. E antes da síndrome de mobilidade, muitos não reconhecem o risco de evoluir para. Porque aquela foto que eu mostrei para vocês não surgiu do dia para a noite não, viu, gente? É algo que foi progressivamente acontecendo. E na prática, o que a gente vê, existe uma tendência também, né, do organismo a fazer a síndrome. Porque tem pacientes que estão acamados há vários anos e não fazem essa síndrome. Próximo. Então, a terminologia da OMS, né, temos algumas terminologias que precisam ser esclarecidas. A limitação é diferente da incapacidade, que é diferente da deficiência. Você ter uma limitação é você ter literalmente um limite para fazer algo. A incapacidade é que você não consegue fazer, né? Você é incapaz de fazer, você não tem habilidade. E a deficiência é exatamente você não ter o funcionamento para que aquilo aconteça. Então, são itens muito parecidos, né? O incapaz é limitado, né? E pode estar deficiente, mas é interessante a gente entender que são diferentes. A avaliação das atividades, o AVD são atividades de vida diária e o AIVD são atividades instrumentais de vida diária. Lembrando que a atividade de vida diária é aquilo que independe de estudo. São os pacientes que têm
que tem o acesso ao banho, né, o autocuidado, é o paciente que tem se transfere para algum outro lugar, é os pacientes que consegue fazer cocô e xixi no vaso, aquilo que é básico, independente de condição financeira. Já as atividades instrumentais de vida diária são aquelas atividades adquiridas com as experiências de vida, né? Vocês, quando se formarem médico, a habilidade de atender, de cuidar. E, então, isso é importante porque quando o paciente está em risco de imobilidade, você percebe que gradativamente as atividades vão sendo comprometidas. Próximo. Então, na epidemiologia, no Brasil, quando a gente fala de mais de 60 anos, os pacientes com dificuldade de caminhar mais que 1 quilômetro chega a 40% a 60%. É interessante a gente perceber que muitas vezes a gente investe em previdência privada e não investe no organismo, em atividade física, em boa alimentação. Por que tanta dificuldade em caminhar, né? Por que tanto sintoma, né? E quando a gente fala de dificuldade em caminhar de mais de 100 metros, reduz um pouco, de 20% a 30%. Nos Estados Unidos, a gente percebe que a dificuldade em transferências é menor, porque a preparação para o envelhecimento é melhor. Próximo. Então, a avaliação do comprometimento da mobilidade, é importante a gente avaliar vários itens. Na verdade, antes de acontecer a síndrome, é importante eu me antever a ela. Eu preciso tratar bem a doença que eu diagnostiquei e prevenir, com boa alimentação, atividade física, avaliação de força e resistência, de equilíbrio, da harmonia entre cognição e os sentidos, até mesmo estender esses cuidados à família, mostrando para elas que não é normal estar direto na cadeira ou na cama. Próximo. Então, quando a gente fala de síndrome de imobilidade, da etiopatogenia, é um ciclo vicioso parecendo com a da fragilidade. Então, a inatividade física que leva a incapacidade, que tem um descondicionamento global, uma imobilidade. Então, esse ciclo precisa ser quebrado para poder a gente conseguir fazer uma terapêutica eficaz para esse paciente. Próximo. Então, quando a gente fala no dados da enfermaria da USP em 2004, que é da enfermaria do professor Zé Renato, né, a gente percebe que a imobilidade teve um percentual significativo de presença, né, câncer, albumina baixa e a creatinina. Então, esses fatores foram preditores de mortalidade. Então, os pacientes com a imobilidade, pacientes com câncer, com albumina menor que 3 e com a creatinina alta, foram pacientes que mais obtiveram um desfecho adverso com morte. Então, a gente só destaca para vocês a presença da imobilidade como campeão de audiência, né, o odds rate de 8,94. Então, é importante, com significância estatística, então é importante a gente estar atento a combater, né, a imobilidade e reabilitar os indivíduos. Próximo. Então, quando a gente fala das alterações metabólicas, né, da imobilidade, são inúmeras. É bem interessante a gente perceber que marcadores inflamatórios, glicemia, a sarcopenia, a osteopenia, lembra muito que a gente na aula passada da fragilidade, né? É interessante, talvez eu escutei um professor meu em São Paulo que dizia assim, quando o paciente fica acamado, né, quando ele não consegue mudar de posição e fica numa posição por muitas horas, todos os órgãos do sistema do corpo sofrem repercussão. A bexiga altera o comportamento, o intestino altera o metabolismo, pulmão pela posição, coração, visão, o ângulo de visão altera, a maneira de deglutir altera. Então, são repercussões graves, né, que eu preciso reverter para que não se perpetue. Próximo. Então, as complicações clínicas mais comuns, eu falei um pouco para vocês, a tabela está mais explícita, mas é bem interessante olhar para aquela foto do início e lembrar.
Paciente com acotovelamento de membros pode acotovelar vasos, propiciando estase, propiciando hipercoagulabilidade e lesões vasculares, facilitando trombo, TVP e TEP. Pacientes com difícil acesso à higienização de genitália, favorecendo infecções urinárias. O cocô, né? A incidência de fecalomas aumentado, visto a gastroparesia, o presbicólon, né? O envelhecimento do cólon com intensificação da imobilidade, diminuindo a mobilidade intestinal, favorecendo constipação, fecaloma. Então, isso tudo pode facilitar a infecção urinária e sepse. A posição com broncoaspiração por alteração cognitiva, neurodegeneração, disfagia, propiciando uma hipersalivação, muitas vezes, broncoaspirações, refluxos, facilitando sepse de foco pulmonar. Então, essas são as principais complicações clínicas, né? Lembrando também das úlceras de pressão naqueles que sofrem a não reabilitação motora. Próximo. Então, a imobilidade, ela tem vários aspectos a ser avaliado, né? É muito importante eu entender das úlceras de decúbito quando eu falei para vocês. A úlcera de decúbito são úlceras de pressão. Pressão é força sobre área. Então, a força é o peso, né? O peso do corpo sobre proeminências ósseas. Lembrando que o último lugar do corpo que abre úlcera no decúbito dorsal é a panturrilha. Então, locais muito comuns é região occipital de cabeça, escápula, pontinha de escápula, região sacral, trocantérica e calcâneo. Então, é interessante o combate à úlcera de pressão. A úlcera de pressão é um sinalizador de mau atendimento, né, em hospital. Então, precisa ser combatido não só por essa evidência de bom atendimento ou não, mas pelo paciente. É interessante a gente, nesse quadro, avaliar, está bem pequenininho, eu não estou conseguindo ver tudo. É interessante, para não esquecer de dizer nada para vocês, a gente entender, quando a gente fala de hemoconcentração, a desidratação é bem significativa nesses pacientes pelo acesso à água. É interrompido, só é oferecido água, só é adquirido água se for oferecido. O TEP, eu mostrei para vocês a justificativa do acotovelamento dos vasos. Quando a gente fala de hiporexia, obstipação, quando o paciente está, lembra do ciclo da fragilidade? Quando o paciente está muito parado, inativo, o corpo pede pouca comida, libera leptina, saciedade. A hipercalciúria pode acontecer por reabsorção óssea, por calcemia, né? Hipercalcemia, calciúria. Lembrando que a tosse por aspiração, mas o reflexo de tosse é diminuído. Por isso essa defesa, né, é retardada, favorecendo broncoaspiração. A privação sensorial, ao posicionamento do ângulo de visão, a escuta. Então, vários sentidos são afetados, propiciando uma desorientação tempo-espacial. É um paciente mais frágil. A diminuição da massa óssea pela diminuição da massa muscular, pela diminuição da piezoeletricidade, do movimento, da mobilidade muscular. Isso tudo afeta a marcha, né, no paciente. Isso é uma doença que está levando à imobilidade, que vai levar à síndrome de imobilidade. A síndrome de imobilidade é o fim, é o ponto crítico, né? Então, é uma doença que compromete, uma doença que compromete o global, de modo especial osteoarticular, é uma doença que compromete as funções básicas instrumentais e que leva você à imobilidade, que leva à síndrome de imobilidade. Próximo, Romeriton. Aí eu falo para Manassés, o que é que mais chamou a atenção, Manassés, nesse gráfico anterior? As repercussões de uma imobilidade no corpo. Em relação às repercussões, professor, a gente percebe assim que a repercussão realmente ela é global, né? Então, ela abarca vários sistemas, não apenas o aparelho locomotor, não apenas o respiratório, mas o cardiovascular. Predispõe o idoso a fragilidade, delírio, enfim, assim, realmente a repercussão é global para a saúde dos idosos, né?
Isso mesmo, Manassés. Quando a gente fala das complicações, a gente está batendo na mesma tecla. Quando a gente fala em tromboembolismo venoso, eu tenho até um detalhe prático para vocês. Nos primeiras semanas e primeiros meses de ensino de mobilidade, é bem interessante a gente entender que o risco de TEP de tromboembolismo venoso é muito grande, né? Porque você tem a lesão vascular, você tem a hipercoagulabilidade, você tem a estase. Não é à toa que quando o paciente é operado, está internado, a gente já vem com prevenção, meia de compressão, Clexane, mas na prática, temos milhares de acamados no Brasil, e na prática a maioria deles não morrem de trombo, né? E os pacientes crônicos, né? Muito tempo parado, poucos morrem de trombo. Eles muitas vezes têm trombo quando agudizam a imobilidade. Eles estavam imóveis, mas mexiam um pouco e piorou. Isso é interessante porque, por exemplo, é muito comum, se eu deixar de fazer uma prevenção para TEP, TVP e TEP no pós-operatório ou no momento imediato à imobilização, vai fazer TEP a maioria, vai fazer TVP. Mas o de longo caminho de imobilidade, 10 anos de acamado, raramente você encontra um paciente fazendo flexão todo dia. Então, isso é só um alerta para a gente entender. O maior risco de TVP e TEP são aqueles com mobilidade aguda, né, ou mobilidade subaguda, e aqueles que têm mobilidade já crônica que agudizam, né, que piora o estado de saúde e agrava o status performance. Próximo. Então, quando a gente fala de tromboembolismo venoso, a incidência de TVP em idosos internados é significativa, né, 15,8%. É interessante que a incidência de TVP em idosos com imobilização prolongada é de 1,39. Então, é exatamente parecido com o que eu falei, né? Isso é estatística. Então, a incidência de TVP, quando eles se internam, quando agudamente ficam imóveis, é muito alta. Mas quando estão cronicamente imobilizados, né, a incidência cai, é como se o organismo se adaptasse à incidência progressiva do evento. Próximo. Então, as complicações do tromboembolismo pulmonar venoso é o tromboembolismo pulmonar, edema do membro afetado, erisipelas, celulites, dor local, né? Isso tudo é complicação do tromboembolismo venoso. Próximo. Então, um artigo interessante sobre a prevenção de tromboembolismo venoso, lembrando que a gente tem uma indicação do uso do anticoagulante nas imobilizações agudas e subagudas, de modo especial nas grandes cirurgias ortopédicas vasculares. Né? Se o paciente não tem condições de usar anticoagulante, a gente opina pela meia elástica de compressão. Próximo. Então, as condições médicas não estou conseguindo. Vocês estão vendo esse slide? Para mim está tudo preto. Né? Alguém consegue ler para mim que eu não estou vendo se é as condições médicas? Eu acho que eu coloquei as condições médicas. São as condições médicas, professora. Infarto agudo, derrame isquêmico e outras condições. Ah, Paulinho, obrigada, viu? Eu não estou vendo, porque a tela está muito pequenininha para mim. Então, lembrar das condições médicas agudas é como se fosse evidência 1A para todos, né? A gente investir realmente, Paulo, em prevenção contra trombo, de modo especial quando a condição aguda, ela propicia uma imobilidade aguda. Quando o paciente está cronicamente acamado, a gente vai ver e rever benefícios e riscos, incluindo o benefício, na verdade, o desgaste financeiro, porque um Versa ou Clexane, a enoxaparina é em torno de 90 a 100 reais. Imagine todos os dias ao longo de 10 anos, então não é brincadeira. Próximo. Deixa eu só ajeitar aqui a tela. Então, as complicações do tromboembolismo venoso, né, a profilaxia para pacientes críticos, de acordo com o sexto consenso da CCP,
É interessante que existem as variedades de heparina, lembrando que a prevenção é para os pacientes que agudamente ficam imóveis. Os pacientes cronicamente imóveis, a gente vai discutir riscos e benefícios, sempre ligando o alerta. Se esse paciente crônico evolui clinicamente com TVP, ou se tiver agudamente uma indicação de prevenção, isso vai ser feito. Próximo. As úlceras de pressão, como eu falei para eles, né, seria úlceras de pressão ou úlceras de decúbito, é pressão sobre área. É bem interessante entender que essa pressão que eu falo é o peso do paciente sobre uma área. É interessante que é como se fosse uma pirâmide, cuja ponta, cujo ápice é a úlcera que eu vejo, e a base da pirâmide é a região mais próxima à ponta óssea, né, a extremidade óssea, ou ponto crítico ósseo. É interessante que é como se o peso do corpo todo tivesse naquela região, comprimindo o vaso, a circulação, havendo uma isquemia local. Depois de 2 horas, se essa isquemia não é revertida com mudança do decúbito, com alguma conduta, acontece necrose, e essa necrose viabiliza a morte tecidual com abertura de úlcera. Próximo. Então, as áreas mais frequentes que eu falei para vocês no início da aula foi avaliar a região dorsal e analisar as extremidades, né, as extremidades do corpo que estão em contato com a superfície. Então, é a região occipital, sacral, cotovelos, quando eles estão em contato com o plano, né, do leito, maléolos, calcâneos e trocânteres. Próximo. Então, as complicações das úlceras de pressão mais comuns são as infecções, a sepse, né, e dores. Então, é importante entender que as úlceras de pressão são sinalizadores, marcadores de bom ou mau atendimento no serviço público. Antes disso, pensar no paciente. Próximo. Então, os cuidados, quando a gente fala de uma mudança de 2 em 2 horas, é porque 2 horas que a gente permite uma oclusão venosa pela pressão, é essa oclusão de mais de 2 horas que permite uma isquemia definitiva. Próximo. Ai, Jesus. Estão me ouvindo? É porque a ligação caiu e voltou. Estão ouvindo? Estamos sim, Estamos sim, professora. Certo, Paulinho. Então, os cuidados com a pele, inspecionar a pele diariamente do paciente que está acamado, lavar a pele com sabão neutro, é interessante manter a pele hidratada, aquecida, mudar de decúbito a cada 2 horas, avaliar o colchão, se pneumático, lembrando que o pneumático na energia gasta muito dinheiro. Se eu prescrever, eu tenho que falar com a Energisa para dar desconto. Para vocês terem ideia, é como se minha conta de luz fosse R$200 e fosse para 700. É interessante eu entender a posição do paciente, é muito importante, a colocação dos lençóis, né, não pode ter dobra, não pode ter na travessa, não pode ter nenhuma alteração, nenhum objeto que possa ferir o corpo. Próximo. Próximo. Então, as complicações, elas podem ser amenizadas com aquilo que eu falei. Os cuidados com os lençóis, com o forrar da cama, a hidratação da pele, a boa alimentação, a fisioterapia, a mudança de decúbito, o xixi bem controlado, o cocô bem controlado, a higienização rigorosa, isso tudo é muito importante. Então, as úlceras de pressão, vocês vão ter aulas sobre isso, mas de maneira geral, a gente tem estágios ou graus da úlcera. O grau 1 é aquela mancha vermelha fixa. O 2 é o que o popular diz, é a carne viva, né? É quando a epiderme ela é retirada, né? Você consegue visualizar
a derme, né? Ou tecido celular subcutâneo. O estágio 2, no estágio 3 é quando você consegue já ver musculatura e tendão. O estágio 4 é quando você já vê a região óssea e a inserção do tendão. Lembrando que temos lesões indeterminadas, que é aquela pele macerada, úmida, que a gente não sabe o que está acontecendo. E temos a escara, que é aquela carapaça enegrecida, que vem do grego, né? Aquele escudo. Próximo. Então, as úlceras de pressão precisam ser tratadas. Os profissionais que cuidam das úlceras de pressão são os estomaterapeutas, mas na prática, os curativos muitas vezes são caros. Então, precisamos também fazer do limão uma limonada. Um paciente aqui do HU que eu atendo, eu fui na casa dele, ele não tinha dinheiro nem para gás, então eu mandei passar ferro nas fraldas que tinha em casa dos netos, separar para as úlceras e lavar muito bem com soro fisiológico, lavar muito as úlceras, melhorar a alimentação e mudar de decúbito. A úlcera fechou. Próximo. Então, existem os agentes tópicos, que isso vai ser discutido na aula de úlceras de pressão, e algumas vezes você é convidado não apenas a usar um desbridamento, que é retirada do tecido morto, do tecido de esfacelo, mas muitas vezes você vai ter que usar um agente físico, né, de desbridar realmente com bisturi. Próximo. Então, o tratamento da imobilidade é você se atentar às doenças que podem direcionar seu paciente a estar imóvel, né? Aí eu pergunto para Paulinho, até o momento, você quer fazer o quê, Paulinho, de residência? Não sei, professor, ainda. Ainda não. Manassés já sabe? Professor, ainda não decidi, viu? Mas assim, eu tenho talvez uma propensão à ortopedia. Pronto, então vamos pensar que Manassés é ortopedista. Na ortopedia, Manassés, tu pensa assim, alguma doença que pode transformar o paciente num paciente imóvel? Artrose de quadril. Pronto, então artrose de quadril, fratura de fêmur, nas crianças, o Legg-Pertz-Calvé, que é a necrose asséptica da cabeça do fêmur, doenças dos pés, né? Na dermatologia, os calos plantares, na oftalmologia, a própria cegueira por glaucoma, na dermatologia, o pênfigo boloso, na insuficiência cardíaca, a claudicação intermitente da vasculopatia periférica. Então, vocês estão vendo quanta ameaça, né, para o bonde não andar, para o corpo não agir. Então, prevenir é tratar a doença que ameaça essa mobilidade, é tentar prevenir essa imobilidade, é estar com a equipe multidisciplinar, é fazer a família entender que eu tenho que quebrar esse paradigma antigo, não é para repousar, é quarentena, é resguardo, não, tem que mexer, adequar o ambiente, prevenir as complicações, tratar as doenças de base, então é importante demais, é uma maneira de prevenir a imobilidade. Porque quando chega na síndrome de mobilidade já é catastrófico, são os critérios maiores e obrigatórios. Uma alteração cognitiva que surge pela imobilidade ou piora com a imobilidade. São as múltiplas contraturas, mais de 2 contraturas, isso é critério maior. Critério menor, as úlceras de pressão, a dupla incontinência, as lesões vasculares, a disfagia. Então, é interessante entender que quando já chega nessa síndrome, gente, é irreversível. Para vocês verem a tristeza desse fim, a impressão quando a gente acompanha um paciente desse, que ele é prisioneiro do seu próprio corpo, o cárcere dele é o próprio corpo. Então, são pacientes que, quando falecem, muitas vezes a gente fratura a perna para poder caber no caixão. Então, é um fim muito difícil, né? Então, é algo, e ele traz para nós um tratamento muito desafiador, são pacientes que têm como premissa maior na síndrome um cuidado paliativo, um cuidado de proteção e de cuidado, de modo especial, um cuidado analgésico, porque aquela imobilidade, só você fazer um teste, deite numa cama por 6 horas, bote uma pessoa do lado direito, outra do esquerdo e fique sem se mexer. Você levanta quebrado,
Eu muitas vezes estou botando minhas filhas para dormir, dorme uma no braço, tá no outro. Quando eu me levanto, eu digo, meu Deus, estou quebrada. Com 40 anos, né? E é porque é um período curto. Então, precisamos pensar em reabilitação, em prevenção, para que evitar que essa catástrofe aconteça. Próximo. Manassés, tá me ouvindo? Estou ouvindo sim, professora. Eu vou pedir para a Romerito colocar a foto de novo. Queria dizer para ti que você lembra do que eu falei maior para essa síndrome de mobilidade. Enterrou, meu filho, é só para mostrar aquela foto que eu queria que Manassés comentasse depois da discussão. Manassés está me ouvindo? Estou ouvindo, professora. É porque falhou um pouquinho aqui a senhora falando, eu não entendi. Não, eu queria que você se você conseguia me lembrar menores da síndrome de mobilidade. Tu Critérios lembra? menores? É os Isso era maiores. compressão. Os Obrigatório. maiores? Oi? Não estou escutando. Os maiores. Os maiores seriam mobilidade, déficit cognitivo e contraturas. A imobilidade já é a condição que leva o paciente a síndrome de mobilidade. Eu concordo com você no comprometimento cognitivo, mas é um comprometimento cognitivo que ele já chegou com comprometimento ou que surgiu ou piorou com a imobilidade? Eu acho que já chegou com comprometimento. Porque é interessante, Manassés, por exemplo, porque eu estou comentando isso. Porque se meu paciente, então quer dizer que todo paciente que chegar com Alzheimer ele já chega com um critério maior. Que ele não tem alteração cognitiva, não é isso? Isso. Então, ele não chega com alteração cognitiva. Surge o comprometimento cognitivo com a imobilidade ou se agrava, entendeu, Manassés? Então, são dois critérios maiores: múltiplas contraturas, que é mais de 2 contraturas, e a outra é exatamente o fato do paciente ter uma piora ou surgimento do comprometimento cognitivo pela imobilidade. É a imobilidade que provoca, entendeu? Entendi, professora. E critério menor, Manassés, é uma dupla incontinência que surgiu pela imobilidade, é uma disfagia que surgiu ou piorou pela imobilidade, é uma úlcera de pressão que surgiu ou piorou pela imobilidade. Você entendeu? Então, tudo é decorrente da imobilidade. Entendeu, Manassés? Entendi. Paulo, tá me ouvindo, Paulo? Tô sim, professora. Oi, Paulinho, me diz uma coisa. Quais são os critérios maiores da síndrome de mobilidade? O déficit cognitivo, né, que se agravou ou apareceu com a imobilidade, e Isso. múltiplas contraturas que apareceram devido à imobilidade, São quantas contraturas, Paulinho, por dizer que são múltiplas? de 2 para cima, a partir de 2. Isso mesmo. Critérios menores. Os menores são úlceras, afasia, dupla incontinência e disfagia, tudo isso surgindo pela imobilidade. Entendi. Muito bem. Queria saber se vocês tinham alguma dúvida.